Há muitas maravilhas arquitetônicas que escreveram sua própria história e que todos conhecem. Mas até que ponto nós realmente as conhecemos? Algumas delas têm peculiaridades e segredos curiosos. Outras, no entanto, são um mistério por si só. No vídeo de hoje, você vai encontrar alguns exemplos e possivelmente uma ou duas surpresas. E você, é fascinado também por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos deixe um like e inscreva-se em Mundos Escondidos e junte-se a nós em nossa jornada de aventura. Vamos lá! A Estátua da Liberdade. É considerado o símbolo da esperança para os imigrantes, a Estátua da Liberdade. No entanto, seu significado original era voltado para o interior. A Liberty Enlightening the World, que significa liberdade iluminando o mundo, foi feita para comemorar o fim da escravidão. As correntes quebradas que ela costumava segurar na mão esquerda ainda estão lá, embora pouco visíveis sob seus pés. Parece sóbrio e profano que este símbolo de liberdade fosse usado como um farol já em 1887, um ano após sua abertura. Entretanto, isto foi deixado de lado por vários motivos. O maior simbolismo, é claro, está na Tocha da Liberdade. Pouco conhecida é que a tocha original pode agora ser vista no Museu da Estátua da Liberdade. Uma versão mais recente está na mão desde 1986. No passado, os visitantes podiam até mesmo escalá-la. Usando uma única escada, até 12 pessoas poderiam subir na tocha e sair para a varanda. Atualmente, por razões de segurança, somente o pessoal do Serviço Nacional do Parque está autorizado a fazer esta impressionante escalada para fins de manutenção da estátua. A menor delegacia de polícia de Londres. Uma visita a Londres deve incluir um desvio para a Praça Trafalgar Square. Porém, sem saber, você está visitando mais do que apenas a coluna de Nelson. Em contraste com a coluna e estátua do Grande Almirante, que pode ser vista de longe, há outra atração discreta e oculta no ponto sudeste dessa praça, a menor delegacia de polícia de Londres. Esta é uma coluna de luz decorativa com portas e pequenas fendas de visualização. Construída no final da década de 1920, seu objetivo era detectar possíveis distúrbios nas reuniões em Trafalgar Square e, se necessário, alertar a Scotland Yard através de uma linha telefônica direta. Quando o oficial de dentro pegava o telefone, a luz no topo da estação piscava. Desta forma, os agentes de patrulha também podiam ver imediatamente que algo estava errado. O Coliseu. O Coliseu tem sido o marco de Roma por excelência durante séculos. Todos conhecem seu exterior marcante. O que muitas pessoas não conhecem são as partes escondidas onde se encontrava o verdadeiro know-how do edifício. As instalações subterrâneas e os túneis não apenas proporcionaram espaço para animais selvagens e gladiadores, mas também alojaram, entre outras coisas, dispositivos de elevação e plataformas que poderiam ser erguidas para a arena. Algumas das áreas mais interessantes foram acessíveis aos arqueólogos por muito tempo e só recentemente foram abertas ao público. Assim, a Roma Antiga abre outra janela para seus muitos mistérios. Memorial Nacional do Monte Rushmore. Quem não está familiarizado com os presidentes dos Estados Unidos George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, imortalizados na rocha do Mount Rushmore National Memorial? Foram necessários 14 anos para construir este monumento nas Colinas Negras da Dakota do Sul. A frente imponente é mundialmente famosa, mas o que está escondido na rocha atrás do monumento é provavelmente menos conhecido. Um santuário da escultura da democracia deveria ser criado na caverna conhecida como o Salão dos Registros. Uma mensagem para as civilizações posteriores ou visitantes extraterrestres. O projeto não foi concluído neste formato. O que resta é um cofre com 16 painéis de esmalte de porcelana sobre os quais, além da Declaração de Independência e da Constituição dos Estados Unidos, estão escritas as biografias dos 4 presidentes e a história dos Estados Unidos. O Empire State Building. Mesmo tendo que renunciar ao seu título como o edifício mais alto do mundo, o Empire State Building tornou-se um símbolo de modernidade e hoje ainda, com seus 102 andares, ainda é uma parte determinante da famosa linha do horizonte de Manhattan. Impressionante, mas não muito correto. A estrutura superior, com a enorme antena, foi projetada na verdade como um mastro de âncora para os dirigíveis. Sua parte inferior guarda um segredo que muitos provavelmente não conhecem: o 103º andar.
Esta área, que não está aberta ao público, é apenas para pessoas com nervosismo forte. A uma altura vertiginosa, apenas um parapeito com uma pequena grade separa os visitantes da queda livre para as profundezas. Na parte inferior do edifício, no subsolo profundo, há também um pouco mais. Um rio que outrora correu, onde agora se encontra o Empire State Building. Isto ainda se infiltra para cima em dias particularmente chuvosos. O corredor Vasari. Em 1565, o Duque Cosimo I de Médici de Florença encontrou uma solução para um problema com o qual a maioria dos governantes lutavam e ainda lutam hoje: evitar o olhar do público. Com o corredor Vasari, foi criada uma conexão entre o Palácio Vecchio e a Galeria Uffizi, em Palazzo Pitti, ou seja, a residência privada e edifícios governamentais escondidos da vista pública. É uma estrutura de cerca de 1 quilômetro de comprimento que também atravessa o rio Arno. Como o verdadeiro objetivo da construção era permanecer escondido, o corredor Vasari era naturalmente um segredo. A propósito, onde cruza a loggia da Igreja Santa Felicita, os Médicis puderam participar dos serviços da igreja através de uma varanda, sem contato com a população. A Torre Eiffel. Até 1889, Paris teve que prescindir de seu famoso marco mundial, a Torre Eiffel. Quase que foi para Barcelona, mas, assim como em Paris, eles não queriam tal monstruosidade na cidade. Afinal, a torre foi erguida em Paris para a Feira Mundial de 1889, mas deveria ser desmontada após 20 anos no máximo. Mas, ao invés de se tornar sucata, acabou se tornando o marco mundialmente famoso da cidade. Aliás, a família real britânica e Buffalo Bill estiveram entre os primeiros visitantes. Não é segredo que a Torre Eiffel foi considerada o edifício mais alto do mundo por muito tempo. Outras informações, no entanto, não são familiares a todos. Um engenheiro civil francês e homônimo, Gustave Eiffel, montou uma sala secreta na torre, que, na verdade, era mais como um pequeno apartamento. Além dos móveis, havia até mesmo um banheiro. A propósito, faltava um quarto. As pernoites provavelmente não foram planejadas. Entre outros visitantes proeminentes, diz que Thomas Edison teria sido um convidado frequente. O apartamento ainda pode ser visitado hoje. Um pouco mais abaixo desse apartamento, os nomes de 72 cientistas e engenheiros franceses do passado estão gravados como um lembrete. No terceiro andar da Torre Eiffel está um laboratório de meteorologia. O fato de que a radiação cósmica foi descoberta na Torre Eiffel mostra que a pesquisa aqui não era apenas uma teoria nua. O sigilo militar afetou o bunker construído sob a Torre Eiffel em 1909. Isto também pode ser visitado hoje, incluindo uma visita a um pequeno museu. O Clube de Tênis de Vanderbilt. Alguns lugares têm segredos escondidos. Outros são um mistério por si só. Este último é certamente o caso do Vanderbilt Tennis Club. O que há de especial nele é que está escondido no quarto andar do Grand Central Terminal, uma estação de trem em Manhattan. Hoje o clube está aberto ao público. Além dos correspondentes preços elevados, mostra sua exclusividade sobretudo pelo fato de não fazer muita propaganda. Pelo contrário, encontrá-lo é um verdadeiro desafio. Não é, portanto, surpreendente que a maioria das pessoas nunca tenha ouvido falar do Clube de Tênis Vanderbilt. Nomeado em homenagem ao construtor do Grand Central Depot, embora tenha sido fundado nos anos 60 pelo imigrante húngaro Geza A. Gazdag, tornou-se uma ponta de dentro para os ricos e famosos, atraindo Donald Trump, que assumiu todo o complexo em 1984. O clube, que ainda estava no terceiro andar na época, foi fechado em 2009 e reaberto em 2011 no recém-construído quarto andar. Terminal Grand Central. O próprio terminal é uma das estações mais movimentadas de Manhattan e já foi usado como cenário de cinema mais de uma vez. Mais de 700 mil pessoas passam pela estação todos os dias. Dificilmente alguém saberá que está passando por uma valiosa obra de arte. Estamos falando do relógio no balcão principal de informações da estação. Os 4 mostradores são feitos de opala preciosa e o valor do relógio foi estimado em 20 milhões de dólares. As coisas ficam realmente misteriosas quando se trata do subsolo.
E neste aspecto, o Grand Central também tem uma característica especial a oferecer. Nas profundezas da estação está outra estação secreta dos anos 30. A razão de sua construção foi o então presidente Franklin Delano Roosevelt. Sua crescente poliomielite o confinou a uma cadeira de rodas em seus últimos anos. Naturalmente, isto estava menos de acordo com a imagem do presidente enérgico e dinâmico que é tão querido nos Estados Unidos. E é por isso que imagens em cadeiras de roda devem ser evitadas o máximo possível. E assim, um carro especial e um elevador extra largo foram construídos para que então o ex-presidente pudesse ser conduzido de carro até o Hotel Waldorf Astoria, em uma limusine blindada. Como todos sabem, o ex-presidente já está fora do cargo há muitos e muitos anos, mas agora que esta instalação já existe, ela foi e ainda está sendo utilizada pelos sucessores no gabinete presidencial. Estação de metrô abandonada. O famoso Palácio de Cristal foi construído em Londres para a Grande Exposição de 1851. Entretanto, o próprio edifício foi vítima de um incêndio em 30 de novembro de 1936, após uma explosão. O que inicialmente sobreviveu, no entanto, foi a estação subterrânea associada, que abriu em 1865. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu como um abrigo antiaéreo, mas também foi demolido em 1954. O próprio subsolo, ricamente decorado, foi assim deixado à decadência. Felizmente, o subsolo foi colocado sob uma ordem de preservação e agora está sendo restaurado. Todo o complexo se assemelha mais a uma igreja bizantina do que a uma estação subterrânea. Não é de se admirar, já que se destinava à classe alta da época. O subsolo oferece assim um fascinante vislumbre da era vitoriana. Essa pequena seleção é certamente apenas uma amostra do mundo das curiosidades. Se você perdeu algo aqui no vídeo, fique à vontade para adicioná-lo para a gente. Talvez você mesmo tenha estado lá e possa comentar sobre um item do seu próprio ponto de vista. Se você quiser ajudar a desvendar os segredos, então aproveita a oportunidade, que tem sempre um espaço aí para você nos comentários abaixo aqui do vídeo. E a gente se fala aqui no Mundos Escondidos. Até o próximo vídeo. Tchau!